Eu já botei a lista de presença aqui, vou colar de novo. Botei no chat de novo, tá? A lista de presença. E pessoas, hoje eu tenho mais, infelizmente é mais conteúdo que eu vou ficar falando, tá? Mais aula expositiva. A gente vai ter algumas aulas assim, agora no início, tá bom? Tem um pouquinho de paciência, porque é um assunto que eu preciso passar por ele. Nem que seja muito rápido, mas eu preciso passar por ele, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar aqui no final mostrar uma coisa um pouco levemente diferente, mostrar o Linux para vocês, né? Só para vocês saberem que existe. Então vamos lá. Então eu já tinha falado na aula passada, né, sobre os componentes. Na aula passada o foco foi no hardware, né? Nos componentes de hardware, né? Para que serve cada coisa. E é interessante que vocês relembrem, né? Dá uma olhada nos slides, relembrem. Eu vou passar um exercíciozinho essa semana para vocês fazerem. Uma listinha. É coisa pouca, né? Vocês não vão sobrecarregar não, tá? É coisa pouca mesmo. Então, vamos lá. A gente vai ver agora o que é o sistema operacional, né? A parte de software, que a gente viu só a parte de hardware, né? Agora vamos para a parte de software. E o sistema operacional, muita gente não vai saber nem do que eu estou falando, mas todo mundo aqui no momento está usando pelo menos um tipo de sistema operacional, tá? Que é um Linux, ou um Windows, ou Android, ou qualquer sisteminha que esteja instalado no seu dispositivo, seja ele qual for. Tá bom? Então isso é um sistema operacional. No caso aqui, né, tem essa descrição, que é um conjunto de programas, de sistemas situados entre softwares, aplicativos e o hardware. Tá bom? Então é todo o conjunto de aplicativos que a gente tem, né, de software que a gente tem, que está atuando ali sobre aquele hardware. Estabelece aí ele tem alguns pequenos objetivos, né, de estabelecer uma interface com o usuário, execute e oferecer recursos para softwares, né, e coordenar recursos de hardware. Então esse rapaz aqui, né, esse sistema operacional está aqui, o hardware está aqui embaixo, tá? O hardware lembrando aquilo que a gente toca, né? É aquilo que a gente pode ver, tocar, quebrar, chutar, então é o hardware, tá bom? Seja o seu dispositivo, o seu celular, seja o computador na sua mesa, enfim. Mas para fazer o hardware funcionar, a gente precisa ter um sistema operacional, né? Um programa executando em cima dele, né? Fazendo ele funcionar direitinho. E esse programa que está fazendo ele, na verdade é um conjunto de programas que vai fazer ele funcionar, ele vai ter que, uma das coisas que ele tem que fazer, por exemplo, é coordenar um recurso de hardware. Por exemplo, a gente viu aquele monte de peças, né? Processador, memória. Quem é que controla tudo isso? Eles se controlam sozinhos? É só ligar na tomada e eles ligam sozinhos? Não, não é assim. Então tem um software para controlar cada pecinha daquela. Tá? Tem um software para controlar o HD, um para memória, outro para processador e por aí vai. Um para a placa-mãe e todos eles conversam entre si. Então é isso aqui que esse sistema operacional faz. Tá? Aí, além disso, ele já controla a memória. Beleza, ele está controlando a memória. Só que ele não vai usar a memória sozinho, né? Ele precisa controlar a memória justamente para disponibilizar para os demais softwares que queiram usar. Então é justamente isso aqui, ó, oferecer recursos para os outros softwares aplicativos. Então a gente, por exemplo, tem um sistema Android do celular, né? O Android. Ele está controlando a memória do celular. E quando você quer abrir, por exemplo, um Facebook, ele cede uma parte dessa memória para o aplicativo do Facebook usar. Basicamente isso. Tá? Então, mas é ele, o sistema operacional, que controla isso, não é o Facebook. E, além disso, né, estabelecer uma interface com o usuário, que diria aqui que é um ponto bem chave aqui. Né? O usuário, a primeira coisa que ele vê é a interface. Né? Para diferenciar um software, um sistema operacional de outro, ele olha pela interface. Tá? A interface que eu falo são os botões na tela. Tá? Tudo que você vê na tela é interface. Por exemplo, aqui no Windows a gente tem o menu inicial ali do lado. No Android a gente não tem isso. A gente vai ter um botão que lista todos os aplicativos. Então isso é interface. É a forma como ele se comunica com você, as telas dele.
tá bom? Sim, eu ponho os slides depois da aula. Aí, ó, só para falar novamente, né? O sistema operacional, então, ele está controlando tudinho. Está controlando a memória RAM, ele se comunica com a ROM, se comunica, tá? Se comunica com a CPU, tá? Então, gerenciamento de recurso é isso aqui, tá? Controlar essas peças aqui. Dispositivo de armazenagem, isso aqui é bem velho, tá? Isso aqui se chama disquete. Eu não sei se é da época de vocês. Tá? Então, era assim que os humanos armazenavam dados antigamente. E isso aqui só cabia 3 megas, mais ou menos 3 megas, ou seja, uma música de MP3 caberia aqui dentro. E só isso, não dá para mais nada. Enfim. Aí tem outras coisas, né? O dispositivo de saída, né? O monitor, impressora, dispositivo de entrada, tudo é controlado aqui pelo sistema operacional. Então ele fornece o básico ali para todo mundo. E também o gerenciamento de arquivos, que a gente vai dar uma olhada, que ele é uma parte bem interessante, bem importante. E o de tarefas, que a gente vai olhar agora. Só para vocês terem uma noção, né? Porque pode ter gente que nunca viu. Hoje, atualmente, essa é a cara do nosso Windows. Tá? O nosso Windows mais novo tem essa cara aqui, tá bom? Então, para quem não tem computador em casa, quem nunca viu, isso aqui é a cara do Windows. Eu posso até mostrar aqui o meu, tá? Mas é igualzinho isso aqui. Acredito que muita gente já viu, porque isso aqui é o mais popular que tem, tá bom? Então, da Microsoft, Windows. Mas aí a gente tem outros, tá, que fazem a mesma coisa, que podem não ser tão conhecidos quanto o Windows, mas existem. Esse aqui, por exemplo, é o macOS da Apple. A Apple vocês já ouviram falar porque tem o iPhone. Então, a Apple tem também uma linha de computadores. E os computadores deles são muito bons, porém são muito caros, né? E aí eles têm um sisteminha só deles, eles não usam Windows, tá? Então é um sistema só deles, que é essa cara aqui, tá? Os aplicativos, os programas ficam tudo aqui embaixo, tá? E é a mesma coisa do Windows, só que diferente, tá? Aqueles 3 botõezinhos que a gente tem aqui não tem. Esses 3 botões que a gente tem na janela, em vez de ser aqui do lado direito, é aqui do lado esquerdo, né? E eles têm uma função muito parecida. No final das contas, ele é muito parecido com o Windows, tá? Tudo que dá para fazer no Windows dá para fazer aqui. Só que algumas pessoas, né? Eu nunca cheguei a usar, na verdade já usei. Algumas pessoas dizem que isso aqui faz muito mais, tá? Assim, eu não percebi muita diferença, pelo menos não na minha área, mas as pessoas de design, por exemplo, que trabalham com gráficos, de edição de imagens, o pessoal gosta muito desse daqui porque diz que dá para fazer mais coisa, tá? Eu, sinceramente, não sei o que ele faz a mais. Não trabalho com essa área, não sou dessa área. Mas aí a gente tem outros também, tá? A gente tem o Linux, que eu vou tentar mostrar para vocês agora, já, tá? E ele tem essa cara aqui, tá? Ele vai ter essa cara e vejam que ele é muito semelhante a esse daqui, ó. Pelo menos essa barrazinha aqui em cima, ele é muito semelhante, tá? Tem motivo para isso, tá? Esse rapaz aqui, ele é baseado no mesmo cara em que esse daqui também é baseado, tá? Então os dois são baseados no mesmo sistema operacional. Então os dois, eles inevitavelmente eles vão ter uma semelhança, tá bom? Mas o Linux, isso aqui mesmo, esse Linux aqui, tá? Ele tem várias caras, não tem só essa cara aqui não, tá? Ele pode ter, tem várias versões do Linux, então cada um tem uma cara muito diferente da outra, tá? Por exemplo, aqui tem um Debian, tem um Fedora, tem um Red Hat, e esse aqui no caso é o Ubuntu, tá? Então a gente tem várias versões e cada uma vai ser diferente da outra, infelizmente, tá? E aí o Android, tá? O Android também é um sistema operacional. O Android do celular, ele é um sistema operacional como qualquer outro, ele faz as mesmas coisas. Só que aqui eu estou mostrando a versão para computador, tá? Também tem a versão do Android para computador, tá? Então ele é desse jeito aqui. Eu, infelizmente, nunca consegui testar ele. Eu acredito que ele deve ser mais leve, tá? Ele também é baseado nesse mesmo rapaz aqui, tá bom? Então eu acredito que ele deve ser bem leve, mas nunca usei. Aí vamos aqui para o boot.
O boot eu já expliquei na aula passada, mas só relembrando, tá? Isso aqui é importante, porque ele é o cara ele é o processo que carrega o sistema operacional, né? Ele é o responsável por carregar ou inicializar o computador, tá bom? Então, ele é aquela questão daqueles passos lá, né? Ele inicializa, a placa-mãe é ligada, né? Ele realiza os testes em todos os componentes, ele testa a memória, processador, vídeo, teclado, testa tudo para ver se está funcionando. Aí depois que está tudo funcionando, ele vai e passa para o sistema operacional. Ele procura ele no disco, né? E manda para a memória RAM para ele executar. Então, gravem isso aqui, tá bom? Aí a gente vai para os tipos de sistemas operacionais, tá? A gente vai ter, aqui eu tenho várias classificações, tá? Mas a gente vai para o mais simples possível. Eu pergunto, a chuva está atrapalhando o som? Não, né? Acredito que não. Acredito que dá para ouvir direitinho. Então, a gente vai ter sistemas que são monotarefa e sistemas que são multitarefa. Tá? Basicamente, monotarefa ele vai realizar uma tarefa de cada vez e multitarefa realiza várias ao mesmo tempo. Tá? Aí, além disso, a gente vai ter também monousuário e multiusuário, que segue a mesma lógica, né? Monousuário, apenas um de cada vez, né? Um usuário por computador de cada vez, e multiusuário permite vários usuários no mesmo computador ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos ver aqui. Um exemplo para entender isso aqui. Pergunta para vocês. Vocês conseguiriam resolver as 3 equações ao mesmo tempo? Vocês, humanos normais, conseguiriam resolver ao mesmo tempo as 3? Eu acredito que vocês iriam dizer que faz ou dizer que não faz, mas se você dizer que faz, você vai arrumar um jeito assim que não é exatamente fazer ao mesmo tempo, né? Ninguém vai conseguir fazer as 3 ao mesmo tempo. Da mesma forma, o computador não vai fazer tudo ao mesmo tempo, igual eu falei aqui, ó, multitarefa, realiza várias tarefas ao mesmo tempo. Não, isso não vai acontecer, tá? Ele faz uma coisa parecida, né? Ele tenta simular isso. Se a gente fosse fazer isso aqui, tem 2 formas que eu consigo ver, tá? A primeira forma faz a primeira equação, resolve ela todinha aqui. Aí vai para a segunda equação, resolve ela todinha aqui. E vai para a terceira equação. Foi ao mesmo tempo? Não foi. Eu fiz uma para depois fazer a outra, para depois fazer a outra. Ok? A outra forma de fazer isso seria, a gente vem aqui, resolve alguma coisa. Por exemplo, resolve o 10 vezes 2. Né? Que é a primeira coisa que tem que resolver. Então, x igual 20 mais 1 mais 3. Aí pula para cá. Não termino essa daqui. Ó. Eu pulo para cá. Venho resolver outra coisa aqui, que é o 3 vezes 2. Aí resolvo 3 vezes 2. Aí pulo para cá. Resolvo 5 vezes 2. Ok. Resolvi um pouquinho de cada uma. Aí eu volto para a primeira aqui, ó, e vou continuar o cálculo. Aí era 20 mais 1. 20 mais 1, 21. Aí deixa lá, 21 mais 3. Essa daqui, aí eu nem lembro mais onde está. 3 vezes 2, né? Aí eu faço esse resultado vezes esse outro e venho para cá. E faço mais uma conta aqui. Aí volto para o primeiro, faço mais um pedaço da conta e termino. Venho aqui, faço outro pedaço da conta e termino. Venho aqui, faço outro pedaço da conta e termino. Veja que dessa forma, eu também não fiz os 3 ao mesmo tempo. Eu fiz um pouquinho de cada. Mas se eu fizer isso de forma muito rápida mesmo, vai parecer que eu estou fazendo ao mesmo tempo, tá bom? Então é exatamente isso que os computadores fazem. Eles vão fazer um pouquinho de cada coisa ao mesmo tempo, tá? Só que eles fazem isso de forma muito rápida. Então nós, humanos, não conseguimos perceber, tá bom? Vamos aqui. Todos os sistemas operacionais, né, todos os principais sistemas vão ser multitarefas, vão ser esses que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, aqui tem uma telinha, deixa eu mostrar para vocês essa tela na vida real. Talvez nem só uma, imagine as 3 coisas. Nossa, vi agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira.
E é o seguinte, tá carregando ainda. Pronto, aqui é o meu computador, tá? O Windows, tá? Essa telinha que eu estava mostrando no slide, deixa eu ver se eu fizer isso aqui, pronto. Eu acho que continua exibindo, vocês estão vendo, né? Então, aquela telinha que eu falei é essa daqui, ó. Eu apertei Ctrl Alt Del para chegar nela, mas também dá para chegar por aqui, ó. Botão direito, gerenciador de tarefas. Aí ele mostra essa telinha. Essa telinha, ela vai mostrar tudo que está acontecendo no computador, entre aspas, tá? A maioria das coisas vai estar mostrando aqui. E aí, a gente pode ver aqui, ó, que tem 3 aplicativos rodando ao mesmo tempo, ó. Só que não é só esses 3. A gente também tem coisas em segundo plano, tá? Processos em segundo plano. Eu acho que se andar, olha só quanta coisa tem. Tem muita coisa. E processos, aqui ó, só processos do segundo plano. E aqui é processos do Windows. Cada coisinha dessa daqui é um programa que está rodando. Eita. Cada coisinha disso aqui ó, é um programa que está rodando. Ou mais de um. Às vezes é mais de um. Tá? Então, veja que é muita coisa que ele faz ao mesmo tempo. Tá? Só que é justamente aquilo, ele não faz tudo ao mesmo tempo, ele faz um pouquinho de cada, só que é um pouquinho que dura milésimos, frações de milésimos de segundo. Então ele faz, pra gente dá a impressão que está tudo sendo feito ao mesmo tempo. Tá? Mas os principais são aqui, ó, os que a gente está trabalhando agora. Então isso aqui é tudo que está aberto no computador. Inclusive eu consigo fechar as coisas por aqui, tá bom? Eu consigo, botão direito aqui, finalizar a tarefa. Eu forço a coisa a fechar, tá? Quando o computador de vocês travar, vocês podem tentar fazer justamente isso. Sua aplicação fechou, digamos que isso aqui travou, né? Você vem aqui e finaliza ele, tá? Ele, em alguns casos ele pode ajudar. Deixa eu só voltar para cá para ver se eu passei alguma coisa. Então, funciona exatamente dessa forma, né? Deixa eu ver, a aula é até 8h40, tá bom. Então, a gente tem tarefas ou processos, tanto faz, é a mesma coisa, tá? Ou programas, ou softwares, tudo a mesma coisa aqui. Eles não são executados ao mesmo tempo e ele funciona dessa forma, tá aqui, ó. Programa A, programa B, programa C, tá bom? Então, eu tenho 3 programas aqui. Como é que funciona aqui a linha do tempo? Então, o programa A, ele executa um pouquinho. Aí quando ele para aqui, ó, ele espera. Wait é esperar. Tá? Então ele espera. Ele fica na espera. Quando ele parou o A aqui, ó, ele veio para o B e rodou um pouquinho. Aí parou o B, veio para o C e rodou um pouquinho. Aí depois que terminou o C, ele até esperou um pouco aqui para chegar no A de novo. Ele voltou para o A. E por aí vai, ó, do jeito que eu falei. Ele faz o A, e depois faz o B, e depois faz o C. Quando a gente olha para o processador, ele, na maioria do tempo, ele vai estar ocupado. Ó. Então, uma hora ele estava rodando o A, outra hora estava rodando o B, o C. Só aqui que ele deu uma pausa para respirar, talvez. E aí voltou o A, B e C, deu uma pausa e por aí vai. Então, o processador aqui, ó, ele está sempre ocupado fazendo alguma coisa. Tá? Os programas são sempre divididos em partes, para executar uma parte cada vez. Pronto. Aí... cada tipo de sistema operacional ele vai ter uma interface diferente. Que eu falei, interface é isso aqui, são as janelas, né? Essas janelas aqui, tá? Até mesmo essas dos arquivos. Cada um vai ter uma janela diferente, né? Isso aqui é do Linux. E o nome disso daqui, né? Interface gráfica, é GUI. Graphical User Interface. Né? Então ele vai poder se comunicar através da sua interface. E aí a gente tem menu, tem ícone, tem janela, tem um monte de coisa. Tá? Então aqui é a cara do Linux, tá? Até bonitinho. Só que tem sistemas operacionais que tem essa cara assim, ó, feia. Tá? Ele imita uma janela, mas é tudo em essa tela feia de texto, tá bom? Como se fosse janela, mas não é. Isso aqui se chama TUI, tá? Text User Interface, tá? É uma interface só com texto, tá? Então eu mostro isso aqui porque pode ser que vocês tenham que usar alguma coisa parecida na frente. Não se assustem, tá? Dá para fazer muita coisa com isso aqui. Inclusive algumas dessas aqui
permitem até usar o mouse, tá? A maioria não permite não, tá? Mas alguns até permitem você usar o mouse. Então você pode usar normalmente, né? Você pode clicar no OK, clicar no cancel. Se não der para usar o mouse, é só teclado, tá? Você tem que passar com a setinha até você achar o botão que você quer. Eu falo isso porque, por exemplo, pode ser que algum dia um de vocês tenha que trabalhar com esse sisteminha aqui, ó. Isso aqui é um sisteminha do serviço público brasileiro, tá? Quem trabalha no serviço público de administração, quem administra e tal, pode acabar pegando um sisteminha desse uma vez na vida, tá? Uma beleza usar um sistema desse. Aí a gente também tem o QI, né? Command Line User Interface, que basicamente é só texto também, né? Mas a gente trabalha aqui só com comandos, né? A gente não tem nem essa interfacezinha bonitinha aqui, tá? Nem esses botões a gente não vai ter. A gente tem só comandos mesmo. A gente digita vários comandos e ele executa. Esse aqui é o MS-DOS, tá? Que o Windows é baseado no MS-DOS. É em cima desse rapaz aqui. Só que o Linux também tem essa opção da gente trabalhar com ele só com linha de comando, tá? E aí, quando a gente trabalha só com essas linhas de comando, o Linux ele fica muito mais rápido, muito mesmo, tá? Só que acho que não compensa, né, pra gente, usuário comum, usar só linha de comando, né? A gente quer usar um Word, a gente quer usar um Excel, a gente não vai conseguir usar esses programas em linha de comando, tá bom? A gente até pode instalar, mas a gente não consegue usar eles. Então não adianta muita coisa. E aí, voltando lá para o gerenciador, vou mostrar aqui o meu, né? Esse gerenciador ele mostra várias coisas. Inclusive, ele vai estar mostrando aqui quanto por cento da CPU está sendo usada, ó, 29. Só olhar para cá ele aumentou, 40, pulou para 40 e voltou. Tá bom? Então ele mostra quanto do processador ele está usando. Mostra quanto da memória ele está usando, 45% só. O Chrome aqui ele está ocupando até pouco. Normalmente ele ocupa muito mais. Porque eu não estou com o Facebook aberto aqui, senão ia estar bem mais. Cada imagenzinha que aparece lá é um espaço da memória que ele pega aqui. E aí, a gente também tem essa questão aqui de desempenho, tá? Que ele mostra geral aqui, mais dados, né, sobre o computador. Então tem a CPU, tá o uso da CPU, o uso da memória aqui que está praticamente na metade. E o uso do disco. O uso do disco é baixíssimo, é para estar baixo mesmo, tá? Ó, 0%, 1%. Por quê? Isso daqui é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que o disco é a memória, o tipo de memória que é mais lenta, mais demorada, porque ela é mecânica e tal. Na maioria das vezes ela é mecânica. Então, isso daqui, o ideal é que ele esteja sempre 0 ou 1%, tá? Pode acontecer de você usar mais memória do que você tem. Por exemplo, eu estou usando 7 GB só de memória, eu tenho 16. Tá? Eu tenho 16. Agora, se eu começar a abrir muita coisa no meu computador, abrir 300 abas no Chrome, talvez eu consiga chegar lá nos 16 e talvez eu consiga passar disso, tá bom? Então, se eu acabar passando da memória que eu tenho disponível, ele vai começar a usar essa memória aqui, ó. Ele pega um espaço lá no disco rígido e começa a usar para o computador não parar, né? Porque eu estou usando além do limite daquilo que eu tenho. Tá? Então ele usa isso aqui 100% e começa a usar essa aqui também. Aí é que o computador começa a ficar lento. Tá? Quando ele começa a usar isso daqui, ele começa a ficar lento. Por isso que eu falei que quanto mais memória RAM, isso aqui é a memória RAM, tá? Quanto mais memória RAM a gente tiver, mais rápido ele vai ser, porque menos chance eu vou ter de estar lotando ele aqui, tá bom? Mas, como eu falei, não é só a memória que influencia, né? O computador, a CPU, o processador precisa ser bom, a memória precisa ser boa, tá? Então, é todo um conjunto que trabalha junto aqui, tá? Essas letras que aparecem, essas letras que você está falando, tá? É da onde? Essas daqui de baixo, será? Acho que foi na hora que eu abri essa tela, né?
Essas letras, kbyte, megabyte, eu vou até falar sobre elas na aula que vem, tá? Essa aqui, GHz, é gigahertz, tá? Ah, do MS-DOS? Do MS-DOS eu acho que nem dava pra ver direito. Então, deixa eu abrir aqui. Porque todo Windows tem isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui dá pra ver direito. Qual foi o comando que ele rodou? Não dá nem pra ver qual foi o comando que ele rodou, mas eu vou rodar um comando aqui, ó. Por exemplo, eu rodei o comando dir. O comando dir, ele lista tudo que tem nessa pasta que eu tô, tá? Tudo que tem nesse diretório que eu tô. Então eu tô nesse diretório aqui, ó. C users Alan Alves. Aí quando eu digito dir, ele mostra tudo que tem. Aí é só eu olhar aqui o que tem. Aí, por exemplo, se eu quiser em alguma outra pasta, por exemplo, eu vou aqui em Dropbox. Aí eu digito outro comando para fazer isso, ó. CD Dropbox. Aí eu dou Enter. Aí ele, ó, entrou nessa pasta Dropbox. Aí se eu quiser dar o dir de novo, eu posso dar o dir de novo. Aí ele mostra tudo que tem nessa pasta. E por aí vai. Eu posso até editar arquivos aqui arquivos de texto, tá? Arquivos de texto e de texto comum. Arquivo de texto que eu falo é só texto mesmo, sem ser arquivo de Word, porque arquivo de Word não é só texto. Ele é um arquivo binário, então ele tem muitas coisas dentro dele, não é só texto comum. O que eu falo arquivo de texto é um arquivo TXT, sabe? No Linux é muito comum a gente usar essa telinha. No Windows nem tanto. Só em alguns casos específicos, se quiser instalar algum software diferente, executar algum comando específico, sabe? Mas a gente da programação mesmo que usa essa tela. O usuário comum é muito difícil usar. Tá. Ok, então já falei da memória. Pronto. Aí uma das funções do sistema operacional é gerenciar os arquivos. Tá? Isso aqui é bem importante. E normalmente eles organizam em pastas e de forma hierárquica. Como assim? Hierárquico a gente tem a unidade C aqui, normalmente é o padrão, né? Então dentro da unidade C a gente tem o quê? Aí, por exemplo, a gente tem essa pasta Python 27. Aí dentro dessa pasta a gente tem o quê? Aí a gente vai ter várias outras pastas e arquivos dentro. Tá? Então isso é hierarquia, é uma coisa que está dentro da outra, que está dentro da outra, que está dentro da outra. Tá? No final, quem é o topo dessa hierarquia aqui? É o C. Tá? Ele é a pasta, na verdade é o disco, né? Que tem tudo, que está com todo mundo dentro dele. Tá? Então isso aqui é a hierarquia. Outras coisas que ele tem que fazer também é gerenciar os dispositivos que a gente conecta nele. Por exemplo, uma impressora, quando a gente conecta uma impressora, é o sistema operacional que tem que gerenciar. Quando a gente conecta um mouse, é ele que tem que gerenciar. Um teclado, é ele que gerencia. Um monitor, é ele que gerencia. Então, tudo é o computador que está gerenciando. Tá? Então, aí vai ter a palavra driver. Tá? Para quem não sabe, driver é só mais um programa, tá? No final das contas, sempre é programa, é um software que faz alguma coisa, tá? Porque tem vários nomes para cada tipo de software. Então, um driver é um tipo de software que ele serve justamente para controlar hardware, tá? Por exemplo, uma impressora, ela tem um driver da impressora, tá? Por quê? Porque a impressora é um hardware, né? Um dispositivo físico que faz alguma coisa. Então, ela vai ter um driver para ela. Um mouse vai ter um drive para ele. Um teclado vai ter um drive para ele. Um monitor vai ter um drive para aquele monitor. Então, qualquer coisa física tem um drive para ela. Tá? Então, um drive é um programa que possibilita a comunicação de um sistema operacional com um dispositivo, seja ele qual for, de entrada ou de saída. Tá bom? Não só para dispositivo de entrada e saída. Por exemplo, uma placa de vídeo, ela não é um dispositivo nem de entrada nem de saída. Pode até ser classificado como um dispositivo de saída, né? Mas ela faz mais do que isso. Então a placa de vídeo ela tem um drive para ela também. Tá? Até um disco rígido tem um drive para ele. Então, tudo tem um drive. Drive é um tipo de software que controla cada coisinha. Plug and play, por exemplo, quando a gente conecta um
pendrive, um simples pendrive. Quem tem que fazer essa configuração dele é o sistema operacional. Então é ele que faz essa configuração, tá bom? Dentre isso, outras coisas também, tá? Suportar outros programas, interface com o usuário, programação de tarefas. Por exemplo, a gente consegue agendar uma tarefa para ser realizada todo dia, por exemplo, tá? Segurança do sistema, obviamente, né? O sistema operacional ele já tem que vir pronto de forma a ser seguro de alguma maneira ali, né? Permitir que uma segurança mínima ali para o usuário. Controlar a rede, né? Se conectar numa rede Wi-Fi, uma rede cabeada, enfim. E monitorar o próprio desempenho. Pronto, acabei aqui. Aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Vai ficar salvo assim, eu tô gravando e eu vou botar o slide lá também. Sim, eu gosto. Sim, os comandos vão depender do sistema que você está usando. E alguns são parecidos, exatamente. Tá? A Francia está ajudando aí. Por exemplo, lá no Linux... No Linux e aqui no Windows, eu usei esse comando aqui, ó. CD. Para ir para alguma outra pasta. Por exemplo, Dropbox. Então, CD Dropbox. Aí eu entro nessa pasta, Dropbox. Lá no Linux também é esse mesmo comando. É exatamente o mesmo comando, tá bom? Só que, por exemplo, aqui eu tenho o dir, né, que ele lista todo mundo que está na pasta. Lá no Linux eu vou ter o ls, que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai listar todo mundo que está na pasta. Só é diferente o comando, mas fazem a mesma coisa, tá? Então, e claro, lá no Linux eu acredito que lá vai ter muito mais comando do que tem aqui no Windows, tá? Porque lá no Linux ele é muito difundido, né? A gente tem muita gente que usa só comando lá. Então, mas assim, vocês não precisam conhecer esses comandos, pelo menos não para a minha disciplina. Porém, eu quero mostrar agora para vocês a cara do Linux, porque pode ser que na vida de vocês, lá na frente, vocês queiram fazer algum concurso para algum lugar e talvez vocês precisem conhecer esses comandos, pelo menos os comandos básicos, tá bom? Esses comandos que eu falei agora, cd, ls, dir, tá? Então talvez, depende do concurso que vocês vão prestar, então talvez seja importante. Inclusive, por isso que eu quero mostrar isso daqui, tá? Isso aqui é uma extensão que eu instalei no meu navegador, no Chrome, tá? Só tem isso no Chrome, que é maravilhosa, tá? A gente instala essa extensão, depois eu falo para vocês o nome dela. E é alguma coisa Linux, mas não lembro o nome agora. Mas enfim, é uma extensão que a gente instala e ele permite que a gente use um Linux na web. Eu vou usar aqui, por exemplo, vou usar o Ubuntu mesmo, tá? Eu tenho várias versões aqui, ó, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu. A maioria é Ubuntu aqui, na verdade. A maioria vai ser muito parecido, eu não tenho nenhum que seja realmente diferente. Enfim, eu cliquei aqui no Ubuntu, venho aqui em Start, né, e ele começa a criar a máquina para mim, tá? Isso aqui é muito bom porque a gente não precisa instalar nada, só precisa instalar a extensão no navegador, né? Mas eu não preciso instalar nenhuma máquina virtual no meu computador, não preciso formatar, não preciso fazer nada, só usar aquilo que está na internet, tá? E isso aqui é só para vocês conhecerem, tá? Então, ó, pronto, aí eu clico aqui para entrar. Ok, pode fechar isso aqui, eu não quero a propaganda, só. Aí ele mais um tempo de espera aqui, porque ele está criando a máquina aqui, iniciando ela, tá? Ó, selecionando a imagem do sistema operacional, copiando o sistema operacional. Ele dá até a versão aqui do Ubuntu, que eu acredito que hoje a gente tem uma versão mais nova. Ele está usando a 16 aqui, mas hoje a gente tem uma mais nova. Ok, muita propaganda aqui, obviamente. Porque é uma coisa grátis, tá? Então vai ter propaganda. Mas aqui é só para a gente usar, só para a gente testar. Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu não consegui aumentar a tela não. Não estou conseguindo aumentar a tela pelo teclado, mas tudo bem, dá para esse mesmo. O Linux então é isso aqui, tá? Então ó, a gente tem um menu dele.
que é até bonitinho, tá? Só que é diferente, bem diferente. E aí a gente pode pesquisar coisas aqui. Eu nem sei se tem, por exemplo, o Library. Deu uma travadinha agora. Tem, ó. Digitei o LI, aí ele procura aqui, ó, ele traz para mim o LibreOffice. Que o LibreOffice é o Word Free, né? É o pacote Office, né? O Word, Excel, PowerPoint, só que versão para Linux, né? Versão grátis. Só que não é versão só para Linux, tá? Dá para instalar no Windows também. Inclusive tem coisas que isso aqui faz que só recentemente que o Windows veio fazer, tá? Esse LibreOffice, por exemplo, antigamente, se você quisesse editar um PDF, era bem difícil. Mas o LibreOffice faz isso. Ele faz isso há muito tempo já, tá? Então, só recentemente que ficou fácil a gente editar PDF. Mas antigamente com o Linux era muito tranquilo. Então, pronto. Sim, deixa eu mostrar o terminal aqui. Ele está meio lento, tá? Eu estou dando um clique aqui e ele tá fazendo alguma coisa. É porque eu cliquei lá em cima. Pronto, vou abrir aqui o terminal. Tá? Olha só o que eu falei. Ó. Aquela mesma telinha. Só que quando eu falo que o sistema é só linha de comando, imagine o seguinte. Imagine que o sistema todo não vai ter nenhum botão desse daqui. Não vai ter janelinha, não vai ter hora aqui em cima, não vai ter nada. É só a tela preta aqui com os comandos, tá bom? Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o ls que eu tinha falado, ele faz a mesma coisa. Ele lista os arquivos e pastas que estão ali onde eu estou. E o CD, por exemplo, ó, CD Music. Aí eu consigo entrar na pasta Music. Tá bom? Posso dar o ls lá dentro, tem nada. Tá? Então veja que alguns comandos são muito parecidos, outros nem tanto. Tá? Só que aqui é muito comum, como eu falei, dá para escrever, trabalhar em um arquivo aqui dentro. Dá sim, ó. Eu posso fazer nano, sei lá, arquivo.txt. Só que arquivos simples, né? Arquivos de texto. Pronto, olha aqui, ó. Isso aqui é o meu arquivo de texto que eu acabei de criar. Ele se chama arquivo.txt e eu botei esse conteúdo aqui dentro dele, tá? E agora eu vou mandar salvar, ó. Vou dar Ctrl O. Aqui são os comandos que a gente usa. Veja que a coisa é muito simples. Ó. Novamente, imagine que não tem nenhum botão desse escrito, nada visual aqui, tá? Então é só as linhas de comando. Então o comando para salvar ele, ó, seria, cadê, ó? Write out seria, não era nem isso aqui que eu costumava usar. Qual era que eu costumava usar? Nem lembro agora. Deu branco. Mas eu vou escrever, ó. Write out é escrever. Então eu vou Ctrl O. Isso aqui significa Ctrl, tá? Então Ctrl O. Nem sei se ele vai funcionar. Funcionou. Ó. Deseja salvar como isso aqui mesmo. Então dou OK. E pronto. Foi escrito, ó, 2 linhas. Então ele salvou. Aí eu vou agora sair, ó. Ctrl X. Vou sair. Saiu. Aí agora se eu der o ls, ó. Tá lá, o meu arquivo tá lá. Se eu quero só ver o conteúdo desse arquivo, eu digito cat e o nome do arquivo. Aí ele me mostra o que tem dentro dele, ó. Tá? Sem precisar abrir de fato, né? Se eu quiser voltar lá e digitar ele, eu digito nano e o nome do arquivo. Nano é o nome do programa que faz isso, tá? Então eu tô lá com ele de novo, tá bom? Esses programas de linha de comando, se vocês tiverem algum problema com ele, vocês podem apertar Ctrl C. Tá? Normalmente Ctrl C, ele para tudo. Tá? Ele para o que está fazendo e sai. Tá? Só que aí você vai perder também o que você estava fazendo. Isso eu falo se ele estiver travado, alguma coisa assim. Tá? Deixa eu mostrar o gerenciamento de processador, de memória. Olha só, a gente também tem, ó, igualzinho aquela janelinha que eu mostrei lá do Linux, mostrando os processos, aqui também tem, ó, e em linha de comando. Né? Mostra memória, mostra tudo. Só é mais confuso, né? Porque está em linha de comando, mas tem muita coisa aqui rodando também. Deixa eu fechar isso aqui. Eu dei Ctrl C, ó, aí ele saiu.
tá bom? Agora deixa eu fechar essa janelinha aqui, que eu quero justamente mostrar. Eu mostrei muito de linha de comando aqui, tá? Só que essas linhas de comando, como eu falei, vocês dificilmente vão usar, só se vocês forem fazer alguma coisa muito específica, tá? O que eu quero mostrar é que, olha só, esses aqui são os arquivos dele. São muito parecidos, é muito parecido com o Windows, tá? Então o que eu quero é que vocês não tenham medo quando vocês forem usar, quando vocês precisarem usar um Linux alguma vez na vida, não tenham medo. Vocês têm aqui os arquivos, normalmente, ó, documentos, ó, vou voltar aqui em cima, downloads, igualzinho a gente tem no Windows, só a cara dele que é diferente, tá? O nome do programa que você usa, por exemplo, vai ser diferente. Aqui é o LibreOffice Writer, que é o Word daqui, tá bom? Então, o nome vai ser diferente, mas você vê que a interface dele é muito parecida, tá? Faz quase as mesmas coisas que o Word faz, tá bom? Ele é muito parecido com a versão antiga do Word. Claro que o Word ele é pago, então é esperado que o Word funcione melhor, tá? Que ele faça mais coisas, que ele tenha mais efeitos, principalmente lá nas apresentações, no PowerPoint. Tá? O PowerPoint do Office ele vai ser muito mais bonito do que esse aqui, tá bom? Mas dá para fazer as mesmas coisas. Ó, o botão de fechar também é do lado inverso, né? Ele é lá do lado de lá. Sendo que essa interface aqui dá para mudar, tá? Muita coisa aqui dá para mudar. Você pode mudar essa interface todinha, cor de tudo aqui dá para mudar, até a posição desse botão dá para mudar para lá. Tá? Dá para deixar, inclusive ele dá para deixar com a cara do Windows, dá para deixar bem parecido com o Windows. E aí o que eu estou falando isso aqui é justamente o seguinte: tem algumas empresas que elas não trabalham com Windows. Por quê? Porque às vezes sai muito caro. Tá? Deixa eu só ver os outros programas aqui, mostrar os outros programas que tem. Tá? Então, às vezes, sai muito caro você ter uma empresa grande com muitos computadores e todo computador tem um Windows, porque é caro a licença do Windows. Tá? Não é toda empresa que vai ter dinheiro. Às vezes a empresa só conseguiu comprar o computador, mas comprou sem o sistema operacional, porque era mais barato. Aí eles fazem o quê? Eles instalam o Linux, porque é grátis. Né? Isso aqui tudo é grátis. Então, eles vão instalar isso aqui. Vão talvez pagar um custo para os funcionários usarem, tá? E é isso aí. Então eles vão aprender a usar e vão trabalhar nisso aqui. Então o que eu quero é justamente isso, que vocês não se assustem. Ah, é Linux, eu não vou saber usar. Não diga isso, tá? Porque dá para usar da mesma forma. Eu nem abri aqui o navegador, né? Tô vendo aqui o Firefox. Firefox também tem no Windows, tá? Não sei se vocês são acostumados a usar. Eu uso bastante quando eu estou programando. Eu gosto disso aqui para programar. Mas aqui também tem um Chrome, tá? Inclusive para instalar coisas aqui é muito fácil. Deixa eu só achar aqui onde que é. Amazon. Aqui, ó, Ubuntu Software. Aqui é muito fácil a gente instalar muitas coisas, ó. A gente não precisa nem ir na internet. Por exemplo, quero instalar o Chrome. Vem aqui, digito Chrome. Ele busca para mim, ó, tá aqui, ó. O Linux ele tem essa versão aqui, ó, que é o Chromium. É como se fosse um Chrome falsificado? Não, não é exatamente isso não, tá? O Chromium ele é inclusive mais atualizado que o Chrome, tá? Normalmente eles testam as coisas no Chromium antes para depois liberar no Chrome. Tá? Chrome é o navegador, tá? Esse navegador aqui que eu estou usando aqui, ó, tá? Esse aqui é o Chrome. Então, muita coisa que tem no Windows dá para usar aqui, tá? Então, não digam que vocês não sabem usar. Vocês podem treinar, abre aqui e treina. Vou até mostrar para vocês qual é o nome da extensão. Eu acho que o nome da extensão é isso aqui mesmo. Ubuntu Servidor... É isso aqui o nome da extensão. Ubuntu Servidor Linux Online Grátis. Como é que faz para instalar a extensão? Só vem aqui, ó, tem que ser no Chrome, tá? Só funciona no Chrome. Aí vem aqui no Chrome, vem em extensões, digita aqui em cima, ó. Ubuntu. Pronto, já vem ele logo de cara. Só digitar Ubuntu que já vem ele, aí você instala e faz a mesma coisa que eu fiz, ó. Clica aqui.
escolhe o seu Linux, dá Start e entrar e pronto, iniciar e OK. Aí vocês podem treinar aí se vocês quiserem usar um Linux, se vocês tiverem curiosidade. Então é isso, pessoal. Sim, no curso de redes usa muito, tá? Tem muitos comandos de redes muito bons para usar no Linux, tá? O Ubuntu Studio não usei, não sei nem o que que é. O que que é? Não faço nem ideia do que seja. Só para a lista de presença de novo aí, tá? Já finalizamos. Quem quiser já está liberado. Ah, eu vi agora. Tá bom. Agora é estranho, né? Por que que eu não estou conseguindo entrar? Se eu falo inglês, não. Muito pouco. Só sei ler algumas coisas. Não tenho confiança para falar inglês, não, ainda não. Sim, é para pessoas que gostam de programar, mas pode acabar acontecendo isso que eu falei, né? A empresa que você entra só tem Linux, tá? Isso pode acontecer. E acontece bastante no serviço público, né? Para diminuir custos. Tá. Eu não conheço. Depois eu vou dar uma olhada. Ubuntu Studio.